Amigos, eu estava lendo a Bíblia e eu vi uma passagem aqui que me chamou bastante atenção e eu quero passar para vocês. Jesus estava andando sobre o mar e os apóstolos estavam no barco. Então, quando eles viram Jesus andando sobre o mar à noite, no meio de uma tempestade, eles tiveram medo e pensaram que fosse um fantasma. E aí, aqui nesse versículo do Mateus, capítulo 14, no versículo 29, diz assim: Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Pedro, ele lutou aqui contra a própria incredulidade. Ele lutou contra o seu medo. Ele estava no meio de uma tempestade, estava escuro, ele teve medo e de repente ele ouviu um vulto andando sobre as águas e uma voz. Ele teve medo, mas Pedro ele resolveu enfrentar aquele medo. Então, o fato dele ter falado para Jesus: se realmente é você, deixa que eu ande sobre as águas, ele não estava desafiando a Deus. Na verdade, ele estava desafiando a si mesmo. Porque todos nós possuímos uma incredulidade. Nós temos medo daquilo que não conhecemos. E para vencer o nosso medo, muitas vezes é necessário, primeiro, submeter a Deus. Segundo, fazer uma prova, avançar, para poder superar os nossos medos. Medo de quê? Medo de tudo. Medo de você realizar um sonho, medo de você investir, medo de você fazer algo que para você será um desafio. Quando nós provamos que temos fé, quando nós provamos que temos coragem, quando nós desafiamos os nossos medos e seguimos em frente, Deus é conosco, Ele abre portas e nos abençoa. Continuando aqui, e ele disse: vem. Essa sempre é a resposta de Deus para aqueles que têm coragem. Ele diz: vem. Se você é uma pessoa de coragem, se você resolve desafiar o seu medo, Deus sempre vai dizer para você: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Está aí o resultado e a prova daqueles que têm a coragem de montar sua empresa, têm a coragem de investir o seu dinheiro, por exemplo, na Bolsa de Valores. Tem a coragem de se casar, de entrar numa situação em que até então ele tem medo. Ele não se acovarda, ele não recua, ele não dá um passo atrás. E Pedro foi o único homem que andou sobre as águas, porque teve a coragem de enfrentar o seu medo. Só que aí no meio do trajeto, ele teve um problema. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Não significa, porque nós enfrentamos nosso medo e começamos a investir em alguma coisa, que esse medo não vai retornar novamente. E muitas vezes esse medo ele retorna com mais força, com mais voracidade, ao ponto de tentar nos destruir, nos jogar no chão, fazer nós entendermos que não valeu a pena ter investido naquilo. Não valeu a pena. Foi uma grande besteira que eu fiz. Pedro começou a afundar, como aquele empresário que monta um negócio. No início as coisas vão bem, mas depois
acontecem problemas e as coisas começam a dar para trás. O que Pedro fez nesse momento? A Bíblia diz que ele gritou: salva-me, Senhor. Amigos, quando nós temos problemas na vida, não é hora de recuar. Não é hora de se amedrontar. Não é hora de desistir, de achar que não tem mais jeito. Ao contrário, é hora de gritar, procurar novas oportunidades, estudar mais, verificar onde é que você errou, buscar a direção de Deus, procurar fazer a coisa certa, se aplicar mais, colocar mais força. Esse é o momento de você avançar e não de recuar. E a Bíblia diz que prontamente Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Olha o puxão de orelha aí. Você não pode duvidar. Não duvide de Deus. Não duvide do seu potencial. Não duvide que você pode alcançar tudo aquilo que hoje para você se parece ser algo intransponível. Deus é contigo. Mas você também precisa ser com você. Se você acreditar, se você sonhar, se você visionar algo grande, pode saber de uma coisa, que os céus, a terra, Deus e tudo vai contribuir para que você consiga alcançar o seu milagre. E mais do que isso, ainda que no meio do trajeto venham problemas, parece estar dando tudo errado, parece que você vai afundar, não é hora de recuar, não é hora de desistir. Ao contrário, é hora de clamar. Deus abençoe a tua vida.